Glórias a Deus, aleluias. Paz do Senhor para os irmãos em Cristo Jesus, que Deus os abençoe grandemente. Estamos iniciando mais um momento de ensino da Palavra de Deus, transmitido aqui no Facebook da nossa igreja. Igreja da Multiforme Graça de Deus. Todas as sextas nós temos aqui às 18h30, né? O início aqui do nosso momento de ensino. Né? Nós sabemos que muitos irmãos estão chegando do trabalho, alguns ainda estão trabalhando e tal, e acaba por acompanhar este ensino em um horário diferente, né? Mas independente disso, nós sabemos que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, e todos os dias, a qualquer hora, a qualquer momento, ela surte efeito em nossas vidas, né? Se você fizer uma leitura na madrugada, ela vai surtir efeito na sua vida. Se você fizer a mesma leitura ali no período da noite, no meio do dia, ela vai surtir efeito também, porque a palavra de Deus, ela é maravilhosa, né? E ela é viva em si mesma. Amados, estamos com um ensino, e agora é a terceira parte deste ensino. Nós até vamos fazer aqui trazer aqui um resumo, né, para a gente finalizar essa primeira parte, que aqui no esboço é a primeira parte, mas em vídeo já é a terceira parte, é o terceiro vídeo, tá? Mas no esboço ainda é a primeira parte, tá bom? E nós vamos trazer um breve resumo para nós entendermos melhor sobre o que está sendo discorrido, e então finalizarmos essa parte no dia de hoje, né? O tema deste ensino, né, o título dele é Um Mau Negócio com Deus. Nós escolhemos esse título, né, como eu disse para os irmãos, Deus sempre toca em nosso coração, né, fala conosco, né, a respeito do ensino da palavra, né, do tema e todo o conteúdo. E sobre um mau negócio com Deus, eu fiz uma alusão já desde o primeiro dia, né, hoje é o terceiro dia deste mesmo ensino, sobre essa questão de negócio com Deus, né? E nós abordamos aqui, falamos que relacionar Deus, né, ao homem com a palavra negócio se torna uma coisa assim muito humanizada, né? Parece que nós estamos humanizando Deus. Quando nós falamos sobre fazer um negócio com Deus, ou Deus fazer um negócio conosco, né, dá a impressão que nós estamos humanizando muito Deus, porque é uma palavra mais vinculada ao ser humano. Na Bíblia Sagrada ali, nós não achamos, né, a palavra negócio ali nos tempos bíblicos, não era comum utilizar, até porque a origem mesmo da palavra negócio é do latim, né? Se fala negotium, vem da palavra negotium do latim, né, que significa não ócio. Ou seja, seria um trabalho efetuado no sentido oposto a um lazer ou descanso. Seria essa a explicação. Tanto é que quando, até nos tempos bíblicos mesmo, né, eles faziam negócio, eram comerciantes que estavam a trabalhar mesmo, né, para fazer negócios e tal, comercializar. Então eles utilizavam deste ofício, porém a palavra negotium, né, que veio do latim, ainda na época não era comumente utilizada, não tinha, né, na verdade, né, ali nos templos bíblicos ali nós não vemos isso, mas eles já faziam isso, tá? Então na Bíblia Sagrada, se nós vermos, nós não vamos encontrar essa expressão, né, uma expressão até que nós utilizamos nos nossos dias de hoje, dizendo Deus está no negócio, ou Deus não está no negócio, é uma expressão recorrente no meio cristão. Mas na Bíblia Sagrada a gente vai sempre encontrar a palavra voto, de alguém que fez um voto com Deus. Eu citei Gideão, eu citei Jefté, né, que fez um voto com Deus, e tantos outros na Bíblia Sagrada que também fizeram um voto com Deus. E o voto com Deus praticamente era, entre aspas, um tipo de negócio, né? Porque no negócio é assim, você me dá X e eu te dou Y, você faz isso e eu faço aquilo, você está negociando. Né? E quando se fala de voto com Deus, basicamente ali o teor é a mesma coisa, né? O Senhor faça isso que eu vou fazer aquilo, né? Esse seria o voto. Lembrando que nós não podemos, de forma alguma, colocar Deus nessa posição, né? Falar, Deus, só faço se o Senhor fizer. Não é assim. O voto funcionava por causa do sentimento que se passava no coração do ser humano ali, né? No caso de Jefté, no caso de Gideão, aquilo que passou no coração dele, então funcionou o voto. Então depende do sentimento. Tá? Então não é colocar Deus na parede e falar, se o Senhor não me fizer isso, eu não vou fazer aquilo. Se o Senhor fizer, eu faço aquilo. Isso não é voto, tá? É diferente. Como o nosso ensino não é sobre voto, a gente não vai ficar falando sobre isso, né? Mas o voto é um tipo de negócio, era um tipo de acordo que existia entre o homem e Deus. E Deus, quando aceitava este acordo, aceitava este voto, era como se ele estivesse aceitando um negócio, tá?
Lembrando, a palavra negócio é mais humana do que vinculada às questões espirituais. Então é estranho fazer um negócio com Deus, né? Mas nós não estamos falando aqui sobre os bons negócios com Deus. Nós estamos falando do mau negócio com Deus, ok? Então nós iniciamos falando aqui no primeiro tópico, e na verdade nós estamos no primeiro tópico ainda, tá? O primeiro tópico é duvidando em Deus. Por que duvidando em Deus? Porque muitas pessoas estão nos caminhos de Deus, como nós, né? Eu creio que a maioria que está assistindo, estamos no caminho de Deus, na vontade do Senhor, buscando a Ele, indo na igreja, fazendo a obra do Senhor, né? Mas ainda assim nós temos dúvidas, às vezes, né, em nosso coração. Então nós estamos duvidando em Deus, estamos em Deus, nos caminhos de Deus e duvidando ainda dele, ou duvidando de algumas coisas que ele vai fazer, o que ele prometeu, que iria fazer e tal. Então por isso este tópico, duvidando em Deus. Esse é o primeiro tópico. Aí nós temos o subtópico. O primeiro subtópico, vamos chamar aqui de subtópico A, nós falamos sobre duvidando do extraordinário, que seria a dúvida das coisas que não são comuns, né? Não são de acontecimentos comuns. E eu acho que eu citei aqui, não me falha a memória, mas, por exemplo, abrir o Mar Vermelho. É um acontecimento extraordinário, não é comum isso, né? Não se abre o Mar Vermelho todos os dias. E na Bíblia Sagrada você não vê o Mar Vermelho se abrindo por várias vezes ali, entendeu? Então é algo extraordinário, de fato. Tá? Nós vemos lá as muralhas de Jericó caindo, né, por causa ali através ali da música, das trombetas. É algo extraordinário, não se vê isso, né, todos os dias, nem nos tempos bíblicos isso se via. Então é algo extraordinário. Então quando nós estamos em Deus duvidando do extraordinário, aí há um problema. Porque nós estamos em Deus que é um Deus extraordinário, que está acima do conhecimento humano, da lógica humana, da realidade do ser humano. E se nós duvidarmos do extraordinário, estando em Deus, nos caminhos da vontade do Senhor, temos um problema muito grande, porque nós passamos a duvidar do próprio Deus, porque Ele é extraordinário. Tá? Então, hoje, eu tenho que acreditar que é possível que Deus abra um mar vermelho. Eu tenho que acreditar nisso. Por quê? Porque eu sirvo a um Deus extraordinário. Então, se Ele quiser abrir o mar vermelho de novo, Ele abre. Ou qualquer outro mar, ou um oceano, ou se Ele quiser abrir o oceano Pacífico, Ele abre o Oceano Pacífico ao meio, porque Ele é um Deus extraordinário. Agora, trazendo para o sentido espiritual, às vezes em nossas vidas tem os mares para serem abertos, né? As portas para serem abertas. E muitas das vezes é algo extraordinário, que foge da nossa capacidade de execução. Nós não conseguimos, às vezes, abrir, mas nós acreditamos em um Deus extraordinário. Então eu tenho que crer que coisas extraordinárias elas tendem a acontecer em minha vida e que ela vai acontecer na minha vida. Senão eu estarei em Deus e duvidando dele. Em Deus e duvidando do extraordinário de Deus, de um Deus que é extraordinário, né? Então o primeiro subtópico, né, subtópico A, seria duvidando do extraordinário. E dentro deste subtópico nós falamos sobre oração e sobre experiência. Por quê? Porque através da oração, o extraordinário em nossas vidas, ele tende a ser mais recorrente. Acontece muito mais coisas extraordinárias através da oração. Coisas extraordinárias no sentido particular, né, dentro de mim, né, que nenhum ser humano conseguiria fazer, somente Deus. E coisas extraordinárias no sentido mais externo, né, que acontece na minha vida e que muitas das vezes algumas pessoas conseguem ali presenciar. Tá? E a oração, ela nos auxilia para que a dúvida, né, do extraordinário de Deus, ela venha se esvair. Tá? Então a tendência é que essa dúvida ela venha a ser enfraquecida a cada dia mais. Tá? Não que essa dúvida ela vai deixar de existir em minha vida. Em algum momento ela pode surgir, mas se eu vivo uma vida de oração, essa dúvida ela não tem lugar, ela não encontra lugar dentro de mim para ela se estabelecer. Ela vem, mas do mesmo jeito que ela vem, ela começa já a ser esmiuçada, ela começa a desaparecer de mim, porque eu vivo uma vida de oração em Deus. Então a minha vida espiritual ela está forte, porque eu oro, clamo ao Senhor constantemente. Estou constantemente falando com Deus. E até sobre a oração, amados, até depois desse ensino, amados, se eu estiver ouvindo a voz de criança, é o Nicolas, tá? Ele gosta de conversar alto às vezes, tá bom? Mas falando sobre oração, até a gente pode abordar isso em uma outra ocasião, sobre a oração,
Amados, a oração, ela tem que ser algo que aumente, né, e nutre a minha intimidade com Deus. Oração não é só pedir, né? Embora a palavra oração, no sentido original, tanto no grego como no hebraico, ela tenha o significado de petição, né, de pedir mesmo, de interceder e pedir, nós sabemos que a oração para nós cristãos, ela não serve simplesmente para pedir, mas para nós mantermos a comunhão, um relacionamento com Deus. Então, o que eu sempre digo, oração não é só pedir. Comunhão com o Senhor, estar na companhia de Deus. Isso é maravilhoso, muito melhor do que ficar pedindo coisas para Deus, é estar na intimidade com o Senhor. E você quer testar a sua intimidade com Deus? Qual é o nível da sua intimidade com o Senhor? Vamos fazer um teste? Eu te convido a fazer esse teste, para você testar, vamos ver como é que está o meu nível de intimidade com Deus. Tá? Então eu te desafio a testar, né, para consigo mesmo. É bem simples. Pega uma semana, e só funciona para quem ora, né? Porque quem não ora é lógico que não tem intimidade, né? Mas vai falar que tem intimidade com Deus. Eu não oro não, mas eu tenho intimidade com Deus. Não existe isso. Como vai ter intimidade com uma pessoa que você não conversa? Isso é impossível. Como eu tenho intimidade com tal fulano. Você conversa com ele? Não falo com ele não. Então não tem intimidade, não existe isso. Então isso funciona só para quem ora. Quem ora dá certo. Para quem não ora, tá na cara que já não tem intimidade, não precisa fazer teste nenhum. Mas se você quer fazer um teste de qual é o nível da sua intimidade com Deus, para ver como que está a sua vida de oração, sua vida de espiritual diante do Senhor, então vamos fazer aqui um desafio, vamos fazer um teste, tá? Faz um teste lá com você mesmo. Tira uma semana de oração, as orações que você já faz mesmo, não aumenta o tanto de oração, nem diminui. As orações mesmo que você faz em uma semana, tá? Só que dentro dessa uma semana, você vai marcar, por exemplo, de segunda a segunda, ou de terça a terça, não sei. Durante essa semana, você não vai pedir nada para Deus, nem interceder. Não vai pedir nem interceder, tá? Você vai orar, falar com o Senhor, mas não vai pedir e não vai interceder. Quer deixar um pouquinho mais grave ainda? Não, vamos deixar só assim, né? Você não pede e não intercede. Aí você vê quanto tempo dura a sua oração com Deus. Quanto tempo você está ali falando com o Senhor, tá? Se você falar uns minutinhos ali e não tiver mais o que falar, sua intimidade com Deus está bem baixa. Porque oração, como eu disse, intimidade com Deus não é pedir, tá? Intercessão é pedir. E pedir para nossas vidas, mesmo para com nossas vidas, é pedir, obviamente. A intimidade com Deus não é pedir. Intimidade com Deus é estar na companhia de Deus, conversando, falando com o Senhor, que não seja pedir em si e interceder, né? Então faz um teste. Pega uma semana, não peça. Só ora normalmente, mas não peça nada e nem interceda. Porque, até eu falo não interceda, amado, porque dependendo das orações que nós fazemos, né, diariamente, às vezes a gente fica mais de horas só intercedendo. Porque muita gente, né? Intercedemos pelos irmãos da igreja, né? Intercedemos pela família, por A e B e C e D. Fica lá um tempão só intercedendo. É mais ou menos isso. Então faz esse teste. Aí você vai ver quanto tempo você ora. Será que as palavras acabam rápido? Então quer dizer que se as suas palavras acabam rápido e você não tem mais o que falar, isso significa que a sua oração se resume em pedir. Tá? Ela está se resumindo em pedir. Isso não é legal. Ela tem que ser comunhão, tem que ser companhia. A sua oração, a sua vida de oração tem que ser estar na companhia de Deus. Tá? Então se você tiver uma boa, né, uma oração ali fluente, mesmo não pedindo e não intercedendo, porque isso toma um tempão legal, mas ainda tendo muita coisa para falar com Deus e consegue estar na companhia de Deus ali por um bom tempo, tirar várias vezes desse tipo de oração durante o dia, enfim, dá uma semana, você vai ver, você vai falar, não, graças a Deus a minha vida de intimidade com Deus está boa, porque eu não necessito só de ficar pedindo e pedindo para dizer que eu tenho uma vida de oração, sabe? Então, falando sobre oração aqui, é isso, estar na companhia do Senhor, tá? Então se você passa, irmão, eu oro 6 horas por dia. Se 6 horas você fica pedindo, a intimidade não tá legal, tá? Intimidade não tá legal. Bom, amados, então no primeiro tópico, né, duvidando em Deus, no primeiro subtópico aqui, subtópico A, nós falamos sobre duvidando do extraordinário. E dentro do duvidando do extraordinário, nós falamos sobre oração e falamos também sobre experiência, porque a experiência ela nos auxilia a termos o crescimento.
crescimento espiritual. Através da experiência, a dúvida também ela vai se esvaindo. Só que a experiência ela vem através de uma vida de oração. Então, quanto mais vida de oração eu tenho com Deus, mais experiências eu tendo a ter. Né? Eu vou ter experiências não só no particular, vou ter experiências, quem sabe, ali em visões, né, em revelações, ou vou ter experiências em acontecimentos, né, em nossas vidas. E aumenta, amados. Quanto mais nós buscamos o Senhor em oração, em intimidade com Ele, as experiências elas aumentam, isso é maravilhoso. E através dessas experiências, as dúvidas elas acabam não encontrando espaço em nós. Então quando a dúvida chega, o Espírito Santo ele trabalha em nós, ele traz uma experiência à tona. E aí você se lembra e fala, poxa, é verdade, aconteceu isso comigo, então por que eu vou duvidar? Sabe? Então você passa a deixar a dúvida de lado, porque você já teve experiências com Deus. Tá? Então quem vive experiências com Deus dificilmente vai deixar uma dúvida se estabelecer em si mesmo, tá ok? Então esse seria o primeiro subtópico, né? Subtópico A, duvidando do extraordinário. E nós começamos o segundo subtópico, nós falamos sobre o segundo subtópico, inclusive, que é, vamos colocar aqui subtópico B, duvidando que ele vai fazer. E sobre a dúvida do que Deus vai fazer, nós falamos do caráter de Deus, que quando nós duvidamos de Deus, quando nós duvidamos do que Ele vai fazer, ou do que Ele prometeu que vai fazer, nós estamos duvidando do caráter de Deus, nós estamos duvidando da índole de Deus, tá? Então se eu duvido da bondade dEle, se eu duvido que vai acontecer a vontade do Senhor, que é a melhor para a minha vida, se eu tenho esses tipos de dúvida, eu estou duvidando do caráter do Senhor. Até porque na Bíblia Sagrada, eu já disse isso várias vezes e vou continuar repetindo, tem muitas e muitas promessas para com a minha vida. E Deus está ali, Deus prometeu. Então, tem que acontecer porque é promessa de Deus. E a palavra de Deus, ela não falha, ela não volta atrás, tá? Tem seres humanos que são fiéis em sua palavra, sabe? Que era antigamente no fio do bigode lá, né? Que era tudo através do fio do bigode. Tem seres humanos que são assim, amados, que não deixam sua palavra voltar atrás. Por como nosso Deus, né, grande e perfeito, vai deixar, se um ser humano falho, pecador, que às vezes nem Deus tem na vida, não deixa sua palavra voltar atrás, né, tem muitas pessoas que são assim, por que Deus deixaria se Ele é perfeito? Né? Então Deus ele não deixa sua palavra voltar atrás, o que Deus prometeu, Ele não se arrepende daquilo que Ele disse. E se nós duvidamos disso, nós duvidamos do caráter dele, duvidamos da índole de Deus. Nós começamos a taxar dentro de nós, ainda que no nosso inconsciente, né, inconscientemente, nós começamos a taxar Deus como um enganador, como um charlatão, começamos a taxar a Deus como um Deus pequeno, ou alguém que não é Deus, alguém que não tem poder, alguém que não pode, alguém que não faz, alguém que engana, alguém que passa, é trapaceiro. Nós começamos a taxar Deus dentro de nós com essas características que nunca, jamais poderá ser vinculada a Deus. Então duvidar da promessa de Deus é duvidar do seu caráter, é duvidar da sua índole, é duvidar da sua palavra, é duvidar da sua divindade, tá? Então nós falamos sobre isso, sobre duvidar do que Deus vai fazer. Então vamos abrir aqui um espaço, né? E de forma profética dizer, se Deus prometeu na sua vida que vai fazer algo, não duvide, porque Deus, Ele não mente e Ele não se arrepende daquilo que Ele falou. Tá? Basta permanecer na vontade do Senhor, seguindo o seu querer, não se desviando, e na hora e no momento certo vai acontecer. Se foi Deus que falou, vai acontecer. Tá? Então não duvide do caráter de Deus, porque o nosso Deus, Ele é perfeito. Né? Em nome de Jesus, vamos crer nisso. E o terceiro subtópico, vamos falar aqui do subtópico C, que nós entramos e não finalizamos, é duvidando de minha inserção à graça, tá? Lembrando que nós estamos ainda dentro do tópico duvidando em Deus, tá bom? Como que eu duvido de minha inserção à graça? Quando eu duvido de todas as bênçãos de Cristo Jesus, ou de todas, ou de alguma ou outra, sobre a minha vida. Se eu duvido da bênção de Cristo sobre a minha vida, eu estou duvidando de minha inserção à graça, porque a minha inserção à graça é que traz as bênçãos de Cristo para a minha vida, tá? Então Deus ele manifestou a sua graça para todos nós. Mas se eu desacredito de uma única bênção de Cristo, eu estou já duvidando da minha inserção à graça. Eu duvido de vários versículos da Bíblia, eu duvido do livro de Romanos inteiro, aliás, eu duvido
do Evangelho inteiro, né? Do Novo Testamento inteiro, até do Antigo também, né? Porque ali nós temos o Evangelho no Antigo Testamento, né? Nós citamos aqui Tito 2, capítulo 2, verso de número 11, que diz assim: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ou seja, a graça se manifestou a todos. A graça de Deus é para todos. E para o estuprador, amado, também a graça de Deus é para ele. Né? E para o assassino, a graça de Deus também é para ele. A graça se manifestou a todos, mas nem todos conseguem usufruir da graça. Eu já citei aqui, né, no ensino passado, de muitos que preferem viver ainda a lei lá do Antigo Testamento e não querem viver a graça. E existem aqueles que não vivem nenhum nem outro, está no mundo vivendo uma vida de pecado e também acaba não usufruindo de tudo que a graça tem para a vida dele. E infelizmente, né, muitos cristãos acabam estando no mesmo caminho. Estão ali seguindo os caminhos de Deus, né, buscando ao Senhor na igreja, ali em oração, ali fazendo a obra ministerialmente, mas ainda não usufrui totalmente da graça, porque existem dúvidas, existem coisas dentro de si que criam obstáculos para isso. Tá? Então isso acaba atrapalhando muito a vida espiritual. E muitos acham não ser merecedor. Eu não sou merecedor. E eu disse, né, no ensino passado, né, não querendo ser redundante aqui, de fato não somos merecedores. Mas a partir do momento que Cristo Jesus morreu por nós na cruz do Calvário, né, derramando o seu precioso sangue, Ele está nos autorizando a adentrar o Santo dos Santos. Nós agora somos filhos de Deus, né, por adoção, somos filhos de Deus. E nós somos herdeiros de Deus e cordeiros com Cristo. Todas as promessas de Abraão estão sobre as nossas vidas, as promessas a Israel estão sobre as nossas vidas. Nós somos, espiritualmente falando, descendentes de Abraão, descendentes da mesma promessa, tá? Então, nós não somos merecedores por nós mesmos, porque somos pecadores, somos falhos. Não adianta bater no peito e falar, não, mas porque eu... Não adianta, ninguém é merecedor de nada. Né? Somos impuros diante de Deus. Mas, irmão, eu quase não peco, continua sendo impuro. Por quê? Porque a Bíblia nos diz que até mesmo os anjos são impuros aos olhos do Senhor. Imagina só, os anjos, né? Estamos falando aqui dos anjos que não pecaram, que não caíram. Os anjos que nunca pecou, que tem um corpo de glória, não tem carnalidade, são impuros aos olhos de Deus, a Bíblia diz. O que dirá a mim e a você? Nós somos impuros aos olhos do Senhor, nós somos pecadores. A Bíblia nos diz, né, que a nossa justiça, sim, é que, né, muitos de nós temos uma, porque muitos, infelizmente, nem isso, né, conseguem ter diante do Senhor. Mas a nossa justiça diante de Deus é como um trapo de imundícia para Deus. Então, pega toda a sua justiça, limpinha, sem pecado nenhum, coloca diante de Deus. É como trapo de imundícia, né? E o trapo de imundícia nós sabemos que era um tecido velho, sujo e às vezes podre. Era o tecido que cobria ali as chagas dos leprosos. Tá? Era um tecido imprestável, era lixo. O tecido que cobria a chaga dos leprosos, isso era trapo de imundícia. E também o tecido que as mulheres utilizavam em sua menstruação, na época de menstruação. Aquilo também era chamado de trapo de imundícia. Tá? Então a nossa justiça diante de Deus é como um pano daquele que enrolava as chagas de um leproso. Então não é nada. Nós não somos nada, então não somos merecedores de fato. Mas o sangue de Jesus sobre a minha vida me dá autoridade para adentrar agora o Santo dos Santos, ali como um filho de Deus, um legítimo filho do Senhor. Falando, eu sou filho de Deus porque o sangue de Jesus me autorizou a isso. Tá? Então, se eu passo a ficar com isso em meu coração, dizendo eu não sou merecedor, eu não mereço, eu até disse isso, amado, vale a pena repetir, tá? Me perdoe, mas vale a pena repetir. Que muitas pessoas dizem, eu não oro porque eu sei que eu não mereço, né? Sei que Deus não vai fazer porque eu não mereço, né? Deus não vai me ouvir. Está invalidando o sangue de Cristo. Você está querendo dizer, sabe o que você está dizendo com isso? O sangue de Jesus não valeu de nada para a minha vida. Porque é o sangue de Jesus que me autoriza a adentrar o santuário de Deus. É através do sangue que Deus ele ouve a minha oração e atende a minha oração. É através do sangue de Cristo que eu passo a ter direito ali nas promessas do Senhor, ali em receber a bênção de Deus sobre a minha vida.
Então, se eu ficar com isso dentro de mim, eu estou desvalorizando, desmerecendo o sangue de Jesus. Eu estou invalidando ele. Ó, o sangue de Jesus sobre minha vida não valeu de nada. É isso que eu estou fazendo indiretamente, tá? Então, isso é muito perigoso. Então, nós temos que tomar cuidado com isso, porque Satanás, ele trabalha na vida do ser humano para que ele se encha disso. Aí vira aquilo que nós até conhecemos como depressão. Ah, não mereço, eu não posso, eu não consigo, não vou. Para mim, sempre está assim, sempre está assado. Isso é um mal muito grande, isso é invalidar o sangue de Cristo sobre as nossas vidas. Bom, Romanos 3:24 agora, né, dando continuidade aqui, muitos acham que não tem perdão para si. Falam assim, não tem perdão para mim. Porque vive, às vezes, uma vida, eu não vou falar uma vida de pecado, né, uma vida, digamos assim, uma vida em pecado, só que não seria igual o ímpio, né? O ímpio que vive no pecado e para ele essa é a vida que ele quer. Estou falando daquele cristão que peca contra o Senhor, mas está ali diante do Senhor se arrependendo, buscando a Ele, e depois, em dado momento, acaba pecando de novo e depois está ali de volta diante do Senhor, sabe? Está lutando contra o pecado constantemente, sempre pedindo para Deus, me ajuda a vencer, sempre lutando para que isso não aconteça. É aquele cristão... É soldado mesmo, sabe? Que está lutando constantemente. É disso que eu estou falando, tá? Não do ímpio que vive lá no pecado e não quer sair do pecado. Então, muitas das vezes, a pessoa ela chega numa condição em que ela acha que não tem mais perdão para ela. Mesmo ela sendo cristã, estando na igreja, falando, Deus não vai me perdoar mais, porque quantas vezes que eu pequei? Mas não importa quantas vezes, você pode chegar ao Senhor quantas vezes for necessário. Com um coração sincero e arrependimento, o Senhor Deus ele vai te perdoar. Tudo depende do coração sincero diante do Senhor. Não existe uma lista, um limite de pecado. A Bíblia não limita pecado. Fala, pode pecar até 1 milhão, passou disso daí já não tem perdão. A Bíblia não limita. Não existe isso. Se houver um arrependimento sincero, aí é perdão. Se não houver, aí pode pecar uma vez só. Se não houve perdão, não há remissão, se não houver arrependimento, não há perdão. Essa é a verdade, tá? E isso é lógico para a gente entender que não é porque, então não tem limite para pecar, então eu vou pecar bastante. Aí já o sentimento já está dizendo que você não está com a intenção de obedecer à vontade do Senhor, de viver em santificação, né, de voltar a ser a Cristo, seguir a Cristo. Está na cara que aí a pessoa já não está interessada. Aí acaba não alcançando o perdão, né? Mas aquele que está na luta, lutando contra o pecado, lutando cada dia, né, matando o leão por dia, como se diz, né, ali lutando e morrendo a cada dia, né, já que a nossa morte espiritual, nossa morte, no sentido espiritual, óbvio, né, a nossa morte no sentido espiritual é todos os dias, nós temos que morrer para o mundo, morrer para a carne, todos os dias nós temos que negar os pratos do adversário, o mundo, o pecado, tudo, nós temos que negar todo dia, então todo dia nós temos que morrer para as coisas do mundo e viver para Cristo. Né? Então aquele que está na luta constantemente está enquadrado aqui em Romanos capítulo 3, verso de número 24. Ó. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Então nós somos justificados. Paulo ele não está falando aqui que é justificado só aquele que peca 30 vezes por dia, nem aquele que peca só uma vez por dia. Paulo não está falando disso. Paulo está falando no geral, nós somos justificados, independente das nossas más ações, das nossas escorregadas, né, contra ali a santidade de Deus, nós somos justificados gratuitamente pela graça, né, por meio da redenção que é em Cristo. Então a minha inserção à graça me dá esse direito, tá? Então eu tenho o direito de ser redimido e perdoado por Cristo por causa do sangue que Ele derramou por mim. Lembrando, preciso de ter um perdão, de ter um sentimento sincero de arrependimento, tá? E aqui ainda o texto diz, né, que é gratuito, é de graça, não precisa pagar por isso, né? Cristo já pagou por nós, e é por meio da redenção em Cristo, né? Cristo nos redimiu. A gente lembra que ali nos tempos bíblicos, se você queria libertar um escravo, você tinha que pagar por ele. Eu pago X e você liberta essa pessoa que está como escravo. Então nós, o ser humano, é escravo do pecado. Cristo Jesus pagou com o seu sangue e falou, você está liberto. Agora você pode, obviamente, voltar para o pecado, ou você pode se voltar a Cristo.
né? Então, na época era a mesma coisa. Se o escravo queria se vender de novo ali como escravo, ele se venderia. Ou se não, ele vivia livre, porque já foi pago um preço. Tá? Então ele tem essa decisão. Nós também temos essa decisão. E como eu disse, essa decisão tem que ser todos os dias. Todos os dias tem que decidir, eu quero Cristo. Tá? Todos os dias eu tenho que ter essa decisão em meu coração. Então não é porque eu me converti lá em 1900 e bolinha, aceitei a Jesus, que agora eu sou cristão, eu não preciso mais de decisão nenhuma. Hipótese alguma, a decisão é todos os dias. Todos os dias eu me decido por Jesus. Eu decido dizer não ao mundo e dizer sim a Deus, dizer não ao pecado, dizer sim a Cristo. Todos os dias eu tenho que tomar essa decisão. Tá? Porque o pecado ele está ali. Sabe? Ele vem, ele tenta nos seduzir. Se eu não dizer não para ele todos os dias, então eu acabo sendo levado aí pelo mal. Então, muitas pessoas acham, não há perdão para mim. Não há perdão para mim. Então, quando você começa a acreditar nisso, você está invalidando a graça de Cristo sobre a sua vida. Você está duvidando da sua inserção à graça. Tipo, eu não fui inserido na graça. Aí lá o Tito 2,11 passa a ser algo não válido para nossas vidas, porque lá diz que a graça é para todos. E como que não há perdão para mim? Isso não existe. Lógico que há. Por quê? A graça é para todos. Entendeu? Só não vai haver se não houver arrependimento. Né? O arrependimento sincero. Só que quando não há arrependimento, a pessoa ela não liga. E se a pessoa liga e se entristece, é porque o arrependimento está ali, o Espírito Santo está trabalhando, então o arrependimento está presente. Agora a pessoa não liga, não quer saber de nada, né? O ímpio, né, que não quer saber de nada, esse obviamente não está arrependido. Mas a partir do momento que você se entristece com sua ação, que foi contra a santidade de Deus, o arrependimento ele já está presente. Né? Basta nós nos lançarmos ali aos pés de Cristo. Né? O último subtópico ainda desse duvidando de minha inserção à graça está no que muitas pessoas acreditam, né? Não seria atendido por Deus. Eu já disse isso. Muitas pessoas falam assim, não vou orar porque Deus não vai fazer. Ele não vai me ouvir, ele não vai me atender, porque eu não mereço mesmo, eu sou isso, aquilo, o outro e tal. Mais uma vez está duvidando de sua inserção à graça, porque a graça de Cristo, ela nos autoriza a recebermos as bênçãos de Deus. A nossa oração, ela tem que ser ouvida por Deus, né? E o Senhor Deus, ele há de julgar se aquilo é conveniente para a minha vida ou não, mas ela vai ser ouvida pelo Senhor. Porque Cristo Jesus disse isso, que ela seria ouvida pelo Senhor. Tá? E a graça, ela me dá essa autoridade, essa autorização para mim adentrar a presença de Deus e colocar diante dele a minha oração. Tá? Então, se você tem algo a clamar ao Senhor, né, a colocar diante do Senhor, coloque com ousadia, porque a graça te dá essa autoridade, essa autorização, esse direito. Agora, se Deus vai cumprir ou não, cabe a Ele julgar. Entendeu? Então, coloca diante do Senhor, mesmo que você ache que Deus não vai te atender por causa disso, aquilo, outro, coloca diante de Deus, deixa Deus julgar se aquilo é conveniente para a sua vida ou não. Se não for conveniente, for te trazer algum malefício, ou se não faz parte do plano do Senhor, e Deus ele não vai fazer, e isso vai ser o melhor para você. E você vai entender isso lá na frente, porque o Espírito Santo de Deus está dentro de você. Agora, se for algo que também é da vontade do Senhor, que Deus, ele vê que vai ser o bom para você, para a sua vida, e faz parte do plano dele, com certeza Deus ele vai realizar. O salmista diz lá no Salmo 139, me fala ali a memória agora o verso, que diz que todos os dias, os nossos dias foram escritos por Deus. Então Deus já escreveu todos os seus dias antes mesmo que eles viessem a existir. Deus escreveu os seus dias, tá? Agora, se você vai viver aqueles dias que Deus escreveu para você, que é dias de bênção, de vitória, de luta, sim, de dificuldade, mas de glória também, aí vai depender de cada um de nós, vai depender de você, né? Então, essa questão de não ser atendido também já é uma dúvida da nossa inserção à graça. Hebreus 4,16. Assim aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos a misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Grave esse versículo, anota ele aí depois, volta o vídeo, Hebreus 4,16. Amado, esse versículo é como toda a Bíblia, né, mas é algo muito forte, é algo maravilhoso. Ó, vou ler de novo. Assim aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança. Não tenha dúvida. Pode se aproximar confiantemente,
Você está autorizado pelo sangue de Jesus a se aproximar. Você tem o direito, pode se aproximar do trono da graça com confiança, porque ele derramou seu sangue para que você tivesse aí esse direito, tá? Você tem, porque o sangue de Jesus foi derramado por você. Então aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Você vai obter a misericórdia do Senhor e você vai obter da ajuda que te auxilie no momento da dificuldade. Você está passando por luta, se aproxima do trono da graça com confiança. Ali tem misericórdia. Tem de sobra. Tem de sobra. A misericórdia de Deus é eterna, é imensurável. Não vai faltar misericórdia, tá? Não fique pensando que Deus vai gastar misericórdia ali com você e vai faltar para o outro. Não. A misericórdia de Deus é infindável. Ali tem misericórdia. Pode se aproximar com confiança, buscando ali ao Senhor. E Deus vai te auxiliar aí no momento de necessidade, com certeza. Tá? Porque o nosso Deus, Ele nos deu este livre acesso através do sangue de Cristo. Amém, meus amados? Lembrando que a oração, ela não pode se resumir em petição. Você lembra lá? Quem entrou depois, né, não sabe do que a gente está falando, começa lá desde o início do vídeo, para você entender o ensino, né, de hoje e saber do que a gente está falando aqui, tá? Do desafio lá, não é um desafio, mas é um teste, né? Teste a sua intimidade com o Senhor, para ver como é o nível, como é que está a sua intimidade com Deus, né? Através lá daquilo que nós falamos sobre oração. Então lembre-se, a oração não pode se resumir em pedidos. Se a sua oração se resume só em petição, sua intimidade com Deus, ela não está no patamar que deveria estar, tá? Porque intimidade com Deus não é ficar pedindo coisas. Isso não tem nada a ver com intimidade. Eu posso pedir para qualquer pessoa que eu não tenho intimidade. Você sai na rua, vê um mendigo e te para e pede algo. Ele não tem intimidade com você e te pede. Por quê? Não precisa ter intimidade para pedir algo. Você pode pedir para quem você quiser, ainda que você nunca viu a pessoa na sua vida. Você pode pedir. Tem pessoas que pedem coisas pela internet, pelo Facebook, nunca viu a pessoa. Às vezes a foto lá da rede social da pessoa nem é um gato. Às vezes ela é sei lá, um animal. E lá tem gente pedindo coisas, nem viu a pessoa. Nem tem intimidade e pede coisa. Você pode pedir para quem você quiser. Pedir não tem nada a ver com intimidade. Tá bom? Então, se as suas orações se resumem em pedidos, tá na cara que a intimidade não tá legal. Tá? Oração é comunhão com Deus. É estar na companhia do Senhor. Vai muito além de pedir. Muito, muito além. Amém, amados? Que Deus abençoe a todos grandemente. Vamos estar orando e já agradecendo ao Senhor. Amém? Senhor Deus, obrigado por tudo. Te damos graça, o Senhor é maravilhoso. O Senhor é tremendo, Pai. Somos falhos. Não há em nós algo que te atraia, a não ser o sangue do teu Filho, precioso, derramado por nós naquela cruz. Te peço, Deus, neste momento, nos ajude para que as nossas orações não se resumam em pedidos, mas em comunhão com o Senhor, em diálogo contigo, Pai. Abençoe a cada vida, a cada membro da nossa igreja, aqueles que não fazem parte da nossa igreja também abençoe, cada família, cada lar, cada casa. Expulse todo o mal que tem se levantado, caia por terra toda a obra do inimigo. Dê a direção para os teus filhos e guie os seus passos, ó Pai, nas decisões que eles precisam tomar, para que seja conforme a tua vontade, para que o Senhor abençoe grandemente, Deus. Que a graça de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, o amor de nosso Deus, nosso eterno Pai, a comunhão e consolação do Espírito Santo reine em cada coração, e todos juntos digamos amém. Que Deus abençoe a todos grandemente, em nome de Jesus. Fica na paz, amados.